justamente o quê? Né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver sobre lei de Gauss, que é justamente a mesma coisa que diz a lei de Coulomb, só que por outros caminhos, tá? Eu já disponibilizei lá 2 videoaulas, eu vou gravar outras videoaulas para a gente poder colocar lá também na plataforma, tá? Então a lei de Gauss, na verdade, o que que é? Ela trabalha com a questão do fluxo do campo elétrico, mas chega às mesmas conclusões que a lei de Coulomb, tá? Então nós vamos hoje resolver aqui, na verdade, são 3 exercícios, conceitos, que estão lá na lista de exercícios, em que a gente vai estar falando um pouquinho da aplicação da lei de Gauss, tá bom? Beleza? Então eu vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui, certo? Então aqui, ó. Opa, deixa eu compartilhar, eu tenho que apresentar agora, né? Apresentar agora, tá bom? Muito bem. Vamos compartilhar essa cabuquinha aqui, ó. Vamos lá, meu povo. Tá todo mundo aí, não? Aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui, ó. Aí, ó. A dona... Tá faltando, na verdade, que 1 ou 2 pessoas, né? A Adriana tá aí, Bianca, Eduarda, Gilmara, Yuri, Larissa, Sabrina e Tainá. Tá? Deve estar faltando alguém aqui, mas vamos que vamos, então, tá? Aí vocês vão lá e registram a presença de vocês, né? Já estamos já com isso já tranquilo. Estão vendo aí, então, né? Vamos dizer, a tela inicial da nossa aula, né? Aula síncrona, aqui, ó, tá vendo? Olha só, a gente tem, aqui é 23 de março, perdão, pessoal. É porque eu vou pegando a tela, né? A tela anterior. Tá? Então tá aqui, 23 de março, tá? De 2021. Tá bom? E vamos começar aqui, olha só, né? Com uma frase desse grande escritor gaúcho, né? E brasileiro, chamado Érico Veríssimo, né? Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Tá bom? Então, uma frase aqui do grande escritor, né? Para quem não sabe, ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, tá? É o grande Érico Veríssimo, tá? Olha só, para registrar, então, presença, vocês vão lá na plataforma VAIF, tá? A senha do dia de hoje, olha lá, aqui tá certinha, aqui dia 23 de março de 2021, e a senha é essa daqui, 1FB3ZU, tá bom? Deixa eu dar um ESC aqui e vou colocar essa senha lá no nosso chat, tá? No nosso bate-papo, né? No nosso bate-papo, opa, aqui não, é esse cara aqui, ó, no nosso bate-papo. No chat aqui, tá bom? Aí tá a senha, tá? Para vocês registrarem a presença da aula de hoje, tá bom? Certinho? Tranquilo? Então vamos que vamos então, olha só, vamos começar aqui resolvendo esse exercício, tá? Que é o seguinte, calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme Q, certo? Só que hoje, o que nós vamos usar? Nós vamos usar para calcular o campo elétrico, nós não vamos usar mais a lei de Coulomb, né? Vocês lembram lá da definição, né? Ó, o campo elétrico, de acordo com a lei de Coulomb, o que era? Era a força por unidade de carga, F sobre Q. Isso que nós vimos lá atrás. Hoje nós vamos usar o quê? A lei de Gauss. A lei de Gauss que trabalha com o quê? Trabalha com superfícies envolvendo a carga elétrica, né? Então nós vamos trabalhar e vamos ver, vocês podem ver na aula de hoje, comparar a aula de hoje com aquelas videoaulas lá que a gente deu sobre campo elétrico. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? As mesmas conclusões que a gente vai chegar. Então vamos lá. Tá. Então olha só, para esse caso, o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com uma carguinha pontual ou pontiforme, tá? Eu vou considerar ela positiva, tá bom? Ela carregada positivamente. A gente sabe que essa carga elétrica, num determinado ponto aqui, ó, P, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, tá bom? E aí nós vamos deduzir esse campo elétrico trabalhando com o quê? Trabalhando com a lei de Gauss, tá bom? Então, olha só, a origem do sistema de coordenadas que a gente vai escolher é a própria carga pontiforme. Então, a origem do eixo x, y, z vai ser a própria carga, onde a carga está, tá? E, obviamente, que essa carga Q, é onde essa carga, ela vai gerar ao redor de si um campo, tá? Com uma simetria esférica, tá? E aí, a gente vai considerar uma superfície esférica de raio R, tá? Como a superfície gaussiana, que a gente vai utilizar aqui. Então, imagina aqui, olha lá, eu tenho a minha carga aqui, pontiforme, lá no centro do sistema de coordenadas, tá? X, Y, Z. E aqui eu tenho ao redor desse cara essa superfície esférica aqui, ó. Tá? Quando eu trabalho aqui com uma pequena área
dessa superfície esférica, eu tenho que, para essa pequena área aqui, ó, que está uma distância R, tá vendo? Ó, da carga, eu vou ter esse campo elétrico aqui, ó, que é um campo elétrico de afastamento, porque a carga que gera o campo elétrico é uma carga positiva. Então, essa é a representação dessa superfície esférica chamada de superfície gaussiana. Tá? Então, essa superfície esférica é a superfície gaussiana. Superfície de Gauss, tá bom? Beleza. Então, olha só, considerando que eu tenho a simetria da esfera, tá? O campo elétrico gerado por essa carga pontual mais Q, ele vai ser radial, tá? Em todos os pontos dessa esfera, e o módulo dele só vai depender o quê? Da distância até a carga. Então, o que eu vou ter é isso aqui, tá? Aqui, né, tá com R maiúsculo, mas tranquilo. Então, olha só, aqui seria o raio dessa superfície gaussiana esférica, e aí, olha só, o campo elétrico, em qualquer ponto, ele vai ter o quê? Essa direção e sentido, tá? E ele só vai depender de quem? Da distância R. E a gente sabe que quanto mais longe da carga, menor é a intensidade desse campo elétrico. Tá bom, pessoal? Menor a intensidade desse campo elétrico. Deixa eu mudar esse cara aqui. Tá. Muito bem. Então vamos lá. Bom, a componente normal do campo elétrico, né, que seria aí a componente perpendicular do campo elétrico, quem que é essa componente? Olha lá. Ela é dada por quem? Ela é dada por esse vetor campo elétrico vezes um vetor normal, ou seja, um vetor perpendicular a quem? Aquela pequena superfície que nós vimos aqui, ó, a essa superfície aqui. Então, olha aqui, paralelo a esse vetor eu também tenho aqui o quê? Um vetor N. Vocês vão ver bem lá, ó, na nossa videoaula lá, ó. Então, quando eu multiplico esse vetor campo elétrico vezes esse vetor normal, o que eu vou estar encontrando aqui? Ó? Eu vou estar encontrando um vetor campo elétrico, perdão, um vetor campo elétrico, não, um campo elétrico radial, que seria a intensidade do campo elétrico, ou o módulo do campo elétrico ali, naquele ponto. Tá vendo? Certo? Então, com isso, o que acontece? Eu vou ter o mesmo valor para todos os pontos sobre a superfície esférica, como a gente viu aqui, ó. Olha lá, em cada ponto dessa superfície esférica, a intensidade do campo elétrico é a mesma. E vale o quê? Seria esse campo elétrico radial, ER. Tá bom? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Bom, aí entra agora o conceito de fluxo do campo elétrico, né? Então, olha só, o fluxo do campo elétrico, o campo elétrico é um vetor que flui através dessa superfície. Então, se eu pegar o fluxo do campo elétrico através dessa superfície esférica, ele vai ser dado por quem? Olha lá, o fluxo do campo elétrico total, ele é igual à integral fechada, né? Esse símbolo aqui quer dizer que eu estou trabalhando com a superfície fechada, que é igual ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico escalar quem? O vetor normal vezes dA. Tá vendo? Esse vetor aqui, ó, normal vezes essa unidade diferencial infinitesimal de área me dá justamente esse vetor dA. Mas nós já vimos o quê? Que o produto desses dois caras vai dar quem? Vai dar justamente quem? Vai me dar o campo elétrico radial, a intensidade do campo elétrico naquele ponto que eu quero descobrir. Então, olha lá, né? O produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor normal, aquela superfíciezinha ali, aquela partezinha pequena da superfície, vai ser o campo elétrico radial, ER vezes dA. Então, esse cara aqui, ó, ele é constante para qualquer ponto na superfície. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar a área. Então, a integral dA para essa superfície esférica, quem que vai ser? Vai ser a própria área da esfera, que é 4πr². Então, eu vou ter, na verdade, o quê? Que o fluxo total de campo elétrico vai ser o quê? Vai ser a intensidade do vetor campo elétrico, ou seja, o módulo do vetor campo elétrico a uma distância R da carga vezes a área da esfera. Tá bom? A área da esfera. Isso aqui é o fluxo total do campo elétrico, que é Newton vezes metro por Coulomb. Então, essa aqui é a equação 1. Tá? Agora, a lei de Gauss, o que a lei de Gauss nos diz? A lei de Gauss nos diz o quê? Que esse mesmo fluxo que a gente encontrou nessa equação 1, tá? Por meio da integral, dando o módulo do vetor campo elétrico radial vezes a área da superfície esférica, ela pode ser dada por quem? Olha lá, o fluxo total de campo elétrico ele é dado pela carga, aquela carguinha mais Q, que gera o campo elétrico, dividido pela permissividade do vácuo, no caso, ε0. Tá? Essa daqui é a definição da lei de Gauss.
Vocês vão ver isso aqui lá nas videoaulas, tá? Que está lá no AVA-IF. Então, essa é outra definição. Então, o que acontece? Eu tenho duas definições de fluxo total. Quando eu igualo a definição de fluxo total do campo elétrico na equação 1 com a equação 2, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, então, que a intensidade do campo elétrico, né, a uma distância R da carga Q, vezes a área da esfera, da superfície esférica, gaussiana esférica, é igual a Q sobre ε0. De forma que, olha lá, o que eu encontro no final? Eu encontro que a intensidade do campo elétrico, tá, naquele ponto, a uma distância R, vai ser igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. Essa daqui, o que é? É justamente a definição de campo elétrico que eu obtenho, que eu obtenho a partir de quem? A partir da... rapaz, aqui, deixa eu pegar aqui no meu mousepad. Espera aí, gente, aí. Que eu obtenho a partir de quem? Rapaz, aqui é complicado, deixa eu escrever desse lado aqui, mas... Meu mousepad, gente, eu não tenho... Ele é complicado, porque eu tenho que pegar aqui em alguns lugares dele. Espera aí. Aí, agora foi. Eu acho que esse... Tá. Ele é igual a quem? Olha só, essa definição aqui, a mesma definição dada por quem? Dada pela força elétrica dividida por unidade de carga. Tá vendo? Lá que a gente definiu lá atrás, nas nossas aulas sobre campo elétrico. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o quê? Que a lei de Gauss, ela equivale à lei de Coulomb. Tá? Essa daqui é justamente o quê? A definição de lei de Gauss. A lei de Gauss, ela equivale à lei de Coulomb. Ela é uma outra forma de você calcular o campo elétrico. Tá? Uma forma, de certa forma, até mais tranquila da gente calcular. Tá bom? Então, para que serviu esse exercício 1? Para mostrar a equivalência entre a lei de Gauss, né, baseada no fluxo do campo magnético, com a lei de Coulomb. Tá bom? Então, esse é o caso específico para quem? Para um campo elétrico gerado por uma carga pontual. Tá? A gente define uma superfície gaussiana. Tá? Essa superfície gaussiana ela vai estar diretamente relacionada com o quê? Com a simetria, tá? Com a questão simétrica. Tá? E aí nós vamos fazer outros exemplos aqui que vocês vão estar vendo aqui. Tá? Nesse caso específico de uma carga pontual, a superfície gaussiana que a gente considera é uma superfície esférica. Tá bom? E aí a gente chega nessa relação aqui por meio da integral. Tá bom? Vocês vão ver, gente, que os exercícios vão estar todos aplicando esse tipo de conceito. Certo? Aí, olha só, aqui a gente vai ter um outro problema, tá? Que é um problema relacionado com o quê? Agora eu tenho aqui, ó, uma linha reta infinita carregada uniformemente, situada sobre o eixo horizontal, o eixo X do sistema de coordenadas. Vocês vão ver o quê? Que o resultado que a gente vai obter é muito parecido com aquele problema que nós mostramos no campo elétrico gerado por um fio infinito. Né? Lá quando a gente começou a estudar campo elétrico. Tá? Aí vocês vão comparar aqui. Só que agora o método que nós vamos usar para chegar ao resultado é a lei de Gauss. Tá bom? Então vamos considerar aqui, olha lá. Aí eu vou buscar sempre essa questão da simetria. Tá? Ó. Então, olha lá, devido à simetria que existe, tá? Lá no fio infinito, vocês lembram? Ó, que a gente tinha lá, ó, vamos dizer que esse fio esteja carregado positivamente, tá? Tá bom? Então, o que quer dizer essa simetria aqui importante, ó? Que eu tenho um segmento de carga. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. O segmento aqui, ó, esse cara aqui, ó, né? Lembram lá, né? Vamos imaginar que esse cara aqui é uma linha carregada positivamente, tá? Vai ter associada a ela uma densidade linear de carga. E lá, o que a gente estudou? Que para um ponto P aqui, ó, o que vai acontecer? Esse carinha aqui, ó, BQ, gera um campo elétrico para cá. E esse carinha aqui, ó, DQ, gera um campo elétrico para cá. De forma o quê? Que essas componentes nessa direção aqui, horizontal, elas vão se anular. E sobra o quê? Sobra justamente o quê? Esse campo elétrico aqui, ó, que a gente chamava lá de DE. Vocês lembram lá? De DEzinho. A mesma coisa nós vamos usar aqui. Então, quando a gente fala da simetria, o que acontece? O campo elétrico, então, ele vai ser perpendicular a essa reta infinita carregada, tá? E ele vai estar dirigido o quê? Para fora, para longe, afastando da reta. Por quê? Porque ela é considerada positivamente carregada. Então, o que eu tenho, na verdade, o que é? O módulo desse campo elétrico só depende da distância do ponto até a reta carregada positivamente. Tá bom? Então, o que a gente teria aqui, olha lá, para traçar essa superfície gaussiana que a gente calcular? Então, olha lá, né? Aqui eu repeti aqui uma frase. Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, eu tenho a distribuição de carga linear, né? Uma linha carregada positivamente, tá bom?
Aqui eu tenho o elemento infinitesimal de área, né? Esse cara aqui é um elemento infinitesimal de área dA, tá bom? E aqui o campo elétrico gerado nesse ponto, que está uma distância Rzinho da linha carregada, é o quê? É um campo elétrico E, tá? E aí eu tracei essa superfície gaussiana. A superfície gaussiana que eu tracei, quem que é? É justamente quem? É um cilindro de raio R. Cilindro de raio R. É a superfície ao redor de quem? Dessa distribuição linear de carga. Então, olha lá. Em qualquer ponto da parte curva desse cilindro, o que vai acontecer? Esse campo elétrico ele é perpendicular, tá? E para fora, de afastamento, né? Então ele está apontando para longe da linha carregada positivamente. E o módulo dele é constante, tá? E aí considerando ali, né, que a distância desse ponto até a linha é R, o raio da base do cilindro, tá? Então o que vai acontecer? Nas bases do cilindro aqui, ó, olha lá, aqui, ó, aqui e aqui, ó, nas bases do cilindro, não existe fluxo de campo elétrico. Não sai e nem entra nenhuma linha de campo. Né? Por quê? Porque ela é paralela a essas bases, tá vendo? Ó? Então, o que vai acontecer aqui, na verdade? Né? Ó, o que acontece? Nas bases do cilindro, o campo elétrico ele é paralelo à superfície, então não existe contribuições para o fluxo, tá bom? Para o fluxo de campo elétrico. Então, o que acontece aqui? A contribuição para o fluxo de campo elétrico vai ser justamente onde? Vai ser na parte curva do cilindro, nas paredes do cilindro, tá? Então, a carga total no interior da superfície gaussiana, quanto é que vale? Olha lá, ela vai valer quanto? Ó, ela vai valer lambda vezes L, tá? Eu não tenho aqui, ó, eu não tenho essa distribuição linear. Lembram lá que a gente falou de distribuição linear? A gente tinha a distribuição linear, a distribuição superficial e a distribuição volumétrica. Então, nesse caso específico de uma linha infinita carregada, eu tenho uma densidade linear de carga. Então, quanto é que vale, pessoal, a carga que está aqui, ó, circunscrita nessa superfície gaussiana cilíndrica? Vai ser igual a densidade linear de carga vezes o comprimento do cilindro. Tá bom? Vezes o comprimento do cilindro. Tá? Então, tem aqui lambda é a carga por unidade de comprimento da reta e L é o comprimento do cilindro. Então, na verdade, o que vai acontecer? Quando eu pego as definições de fluxo de campo elétrico, eu tenho da primeira definição que o fluxo de campo elétrico total é igual à integral numa superfície fechada. Essa superfície fechada é a superfície gaussiana, que para esse caso é uma superfície cilíndrica. De quem? Do campo elétrico normal, né, vezes dA. E a segunda definição é a definição da lei de Gauss, que é o quê? O fluxo de campo elétrico total é a carga, né, circunscrita nessa superfície gaussiana, dividido pela permissividade do vácuo, né, no caso o meio onde a gente está considerando que está essa linha infinita carregada positivamente. Então vamos lá, ó, né? Vamos partir da primeira definição do fluxo de campo elétrico. Então, o fluxo de campo elétrico total vai ser integral fechada de EN vezes dA, tá? Esse EN aqui é um valor constante para qualquer ponto na superfície curva do cilindro, vezes a integral de quem? A integral da área do cilindro. Tá? Mas aqui é importante a gente lembrar o que, pessoal? Que as bases do cilindro, elas não contribuem para o fluxo total, aquilo que a gente falou. Então, né, olha lá, se eu pegar o cilindro aqui, ó, aqui está uma base, aqui está outra base do cilindro. Ó. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, ó, eles não contribuem para o fluxo. Então, o fluxo só vai estar onde? Só vai estar aqui, ó. Só na parte, o quê? Na parte curva. Né? Se eu pegar vários pontos aqui, ó, ele vai estar na parte curva de quem? Da superfície, tá? Da superfície cilíndrica. Então, quanto é que vale essa área aqui? Então, imagina um cilindro, tá aqui, ó, né? Eu tenho o quê? Que o comprimento da circunferência aqui, quanto é que é, ó? É 2πr. Imagina esse cilindro aberto, 2πr. E eu tenho aqui o quê? O comprimento do cilindro, que é L. Então, a área, pessoal, da superfície gaussiana cilíndrica, considerando que as bases do cilíndrico não contribuem nada para o fluxo total de campo elétrico, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a base vezes a altura. Então, aqui o que a gente faz aqui? É como se a gente abrisse esse cilindro, né? E ele se tornar o quê? Base vezes altura. A base é o comprimento da circunferência, tá?
vezes a altura, que é L. Então, na verdade, olha só, deixa eu apagar esse cara aqui, ó. Tá claro o que eu tô falando aqui? Deixa eu ver aqui. Tal, não. Aqui tá, beleza. Deixa eu pegar uma caneta aqui, uma borracha. Deixa eu apagar esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar tudo aqui. Apagador. Pronto. Aí o que vai acontecer, então? Ó, considerando esse raciocínio, então. A integral da área do cilindro, que de fato contribui para o fluxo total de campo magnético, vai ser igual a quanto? Vai ser 2πr vezes L. Tá? Isso aqui é a área, olha lá, falando mais uma vez, né, gente? Essa aqui é a área da parte curva do cilindro, da superfície gaussiana. Beleza. Agora, quando eu pego a segunda definição, tá, de fluxo total de campo magnético, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que a carga Q circunscrita, quem que é? É a densidade linear vezes L. Né? Lembrando ó, que, segundo, de acordo com a lei de Gauss, o fluxo total de campo elétrico é a carga interna, ou seja, a carga dentro da superfície gaussiana, dividido pela permissividade elétrica. Então, no lugar de que eu coloquei lambda vezes L, dividido por ε0, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter essas equações aqui, ó, 3 e 4. As duas equações definem o fluxo total de campo elétrico, fluxo de campo elétrico total. Então, igualando 3 e 4, eu vou encontrar o quê? Que o campo elétrico gerado ali, né, ali naquela superfície gaussiana, o campo elétrico total, né, vai ser o quê? Vai ser N, né? É N por quê? Porque ele é normal, né, ele é perpendicular ali à superfície, vezes 2πr elevado a L, que é igual a lambda vezes L dividido por ε0. Eu corto aqui esse L com esse L, perdão, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter que o campo elétrico, tá, para essa distribuição linear de carga, tá, considerando a superfície gaussiana, é lambda dividido por 2πε0r. É o mesmo valor obtido lá atrás, né, quando a gente trabalhou lá com as integrais, pegando de um lado, do outro e tudo mais, como eu falei anteriormente. Na verdade, pessoal, essa lei de Gauss ela veio simplificar, né? Se vocês pegarem lá a explicação sobre a determinação desse campo elétrico gerado por um fio infinito carregado, vocês vão ver o quê? Que é bem mais sutil a dedução. Aqui não, você tem lá a superfície gaussiana e você calcula com base nisso aí. Tá bom? Então esse seria um segundo exemplo de aplicação da lei de Gauss. Tá claro aí? Sem problema? Tá bom, pessoal? Eu acho melhor quando faz conta. Quando vai só assim, eu não entendo muito, não. Não, pois é, mas aí que tá, o Gilmar. Depois que você pegar essa manha aqui dessa forma, nós vamos resolver outros exercícios. Aqui eu estou apresentando para vocês a base, né, com esses exemplos aqui, né? Aí nós vamos, na próxima aula também, nós vamos falar de um condutor esférico carregado, aí já vai ser tridimensional. Aqui eu estou analisando o quê? Esse pontual, o linear e o superficial, né? Que é aqui o próximo que a gente vai falar, o próximo exemplo que a gente vai falar aqui, seria o superficial. Mas depois que você pegar, cara, é tranquilo, cara. Aí você tem uma visão melhor. Bom, o que eu queria ver com vocês é o seguinte, vocês entenderem o que foi feito, tá? Tá claro? O que você tem? Você tem uma distribuição de carga. Você define o quê? Uma superfície gaussiana com base em quê? Com base na simetria. Tá? Então, né, aí é aquela coisa padrão. Um fio carregado e aí com uma distribuição linear de carga. Você não vai usar uma superfície esférica, você vai usar um cilindro. Né? Da mesma forma, né, uma pontual, não, no caso da pontual, você não vai ter uma superfície cilíndrica para poder ser a superfície gaussiana para analisar o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Por quê? Porque a superfície cilíndrica, por causa da carga elétrica pontiforme, ela não é simétrica, ela não apresenta simetria. Tá? Então você pega nisso aqui, mas isso aqui é padrão. Tá? Então nós vamos aplicar nos exercícios isso aí direto. Tá? E aí essa coisa aqui, semana que vem, né, já vai ter a lista de exercícios, nós vamos resolver mais alguns exercícios, então já está tudo o quê? Já está subentendido aqueles conceitos, né, de campo elétrico e distribuição, aquela coisa toda. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Adiante. Olha lá. Calcular o campo elétrico devido a um plano infinito uniformemente carregado com densidade de carga
sigma. Tá vendo? Então agora eu já estou falando o quê? Eu já estou falando de uma distribuição superficial de carga. E aí eu tenho que definir uma superfície gaussiana para essa distribuição. Então tem um plano infinito, né? Imagina, a densidade de carga é essa densidade aqui, no caso, ela é superficial, tá certo? Superficial. E, na verdade, o que vai acontecer? A carga total ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a essa densidade superficial de carga vezes a área do plano, né? Certo? Aqui, em termos infinitesimais, seria o quê? dQ, que é igual a densidade superficial vezes dA. Vezes dA. Tá bom? Tá? dQ, que é igual a densidade superficial vezes dA. Tá? E que a gente vai aplicar a questão da integral e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá. Tá? Aí entra aqui, né, aquilo que a gente está falando. É um exercício teórico, né, que a gente está apresentando os conceitos. Então, no caso desse plano infinito, né, que a gente considera ele sendo uniformemente carregado positivamente, então nós estamos supondo isso, que a carga desse campo, desse plano infinito, ela é positiva. Nós vamos ter o quê? Que para a gente poder ter a superfície gaussiana simétrica, a gente vai considerar o quê? Um cilindro achatado. Com o eixo desse cilindro perpendicular ao plano, né? Então, se você pegar o cilindro, né? Gente, é aquela coisa, né? A gente está aqui. Isso é muito bonito, cara, essa parte, né? Aqui, ó, você está aqui, ó. Então, aqui, ó, nós vamos ver agora daqui a pouco, né? Mas aqui o plano, e aqui, ó, né? O que isso quer dizer, né? Ó, esse eixo do cilindro ele é perpendicular ao plano, tá? E o centro do cilindro coincide com quem? Exatamente com o plano. Aí nós vamos ver isso na figura, nós vamos mostrar agora. Estão vendo? Vamos visualizar isso, tá? Beleza? Aí o que acontece, pessoal? Vamos resolver isso na mão, usando integral. Aí você vai ter lá várias coisas. O que é a lei de Gauss, cara? A lei de Gauss ela vem simplificar esse cálculo, cara. Né? O Gauss foi um matemático alemão lá do... O Gauss acho que viveu aí na primeira metade do século XIX, né? Mas ele lançou mão disso, isso é genial, cara, né? A matemática por trás disso, a solução para simplificar esses cálculos que o Gauss usou. Então, o que acontece aqui? Olha lá, o que eu vou ter, na verdade? Essa aqui é a representação. Ó, o plano infinito, positivamente carregado, né? Qualquer ponto fora desse plano, a gente vai ter o quê? Um campo elétrico de afastamento. Por quê? Porque a carga-fonte do plano, a carga-fonte do campo, ela é uma carga positiva, e eu defini como sendo quem? Como sendo esse cara aqui, olha lá, esse cara, que é, na verdade, o quê? É um cilindro achatado. Tá vendo? Tá vendo aqui um cilindro achatado, né? O que acontece aqui? Olha lá, esse eixo principal, aqui, o eixo aqui, ó, chamar aqui esse eixo aqui, ó, no cilindro, ele é perpendicular ao plano carregado, tá certo? E o centro do cilindro, ele coincide com quem? Justamente com o plano passa ali no meio, de forma que esse cilindro, ele tá, o quê? Ele tá igualmente dividido. Tá vendo? E aí é interessante porque aqui, o que acontece? Eu vou ter contribuições para o campo elétrico na parte de cima e na parte de baixo desse cilindro aqui. Tá vendo? Parte de cima e parte de baixo do cilindro. Tá vendo? De forma o quê? Olha lá, de forma que a gente tenha o quê? Né? Ó, aqui nas laterais eu não tenho nada. Tá vendo aí? É um caso interessante que é diferente do caso da distribuição linear. Né? Na distribuição linear, o que a gente fez? A gente calculou para aquela área de onde? Da parede curva do cilindro. Aqui nós vamos calcular, considerando quem? A área da base, as áreas da base do cilindro. Tá vendo? Tá bom? Então vamos ver isso aqui. Então, olha lá. O que acontece? Para cada base do cilindro, né, note que cada base do cilindro é paralela ao plano e tem uma área A. Tá? Então a área desse cara aqui, ó, qual que é? É A. E a área desse cara aqui embaixo também é A. Ó. Então tem aqui, ó, as áreas da base, tanto na parte de cima como de baixo, a de baixo é A. Tá bom? Vamos trabalhar com isso aqui. Tá claro? Vocês visualizaram isso aí, gente? Tá? Queria que vocês estivessem aí antenados com essas coisas aí. Vamos lá, então. Então, mais uma vez, olha lá, a questão importante aqui, simetria. Tal. Por simetria, a gente pode concluir que o campo elétrico, né, o campo elétrico ele deve ser perpendicular ao plano, né? E vai depender somente de quem? Da distância
do plano ao ponto do campo elétrico que a gente quer calcular. Tá? Então ele vai ter o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Beleza? Nos pontos que estão o quê? A mesma distância, acima e abaixo. Né? Então aquilo que a gente desenhou lá, ó, na parte de cima, na área A, na parte de cima do cilindro achatado, eu tenho um campo elétrico de afastamento aqui e tem um lá embaixo. Aí o que é que acontece? Ah, então vai cancelar o campo elétrico? Não. Não vai cancelar o campo elétrico. Na verdade, eu vou somar esses dois fluxos. Essa que é a parada do fluxo, pessoal. O que é o fluxo? É a quantidade de linhas de campo que passa nessa superfície gaussiana. Então, na verdade, o que eu faço aqui? Ó? O que nós vamos fazer nesse caso, o que é? É somar esse cara com esse cara aqui. Estão vendo? Tá? Aí eu vou ter quem? O fluxo total de campo elétrico. Então, eu tenho, na verdade, o quê? Essa parte aqui, ó, circunscrita, ó, dentro desse cilindro achatado, é a fonte. Fonte de quê? Fonte de fluxo de campo elétrico. E essa fonte jorra para lá, para cima e para baixo. Então, quando eu vou calcular o campo, perdão, o fluxo total, o fluxo de campo elétrico total, eu vou somar o fluxo na parte de cima com o fluxo na parte de baixo. E o que eu estou querendo definir, na verdade, é o valor do campo elétrico, para um ponto P distante a uma distância R, né, desse plano. Entenderam aqui? Isso que é isso. Eu não sei se vocês entenderam essa visão aqui como um todo, mas isso é genial, né? É o tratamento o quê? Geométrico, né? É muito engraçado, por quê, cara? Contar uma história para vocês aqui do desenvolvimento da matemática, da física, né? O Kepler, para poder definir as leis de movimento dos planetas dele, ele lançou mão da geometria euclidiana. Ele não tinha o cálculo diferencial integral. Né? Eu estou fazendo um paralelo aí, né? E depois a gente pode discutir, até mesmo com os colegas matemáticos. Mas então, cara, ele teve um esforço danado, cara. O Kepler foi um cara extraordinário, genial. Né? Eu costumo falar que o Kepler era o Jó da ciência, um cara que perdeu tudo. E, pô, a vida do Kepler, coitado, é tragédia só, tadinho. Mas um cara genial. Aí o Kepler usou o quê? A geometria euclidiana para explicar matematicamente o movimento dos planetas ao redor do Sol. E depois veio o Newton com o cálculo diferencial integral. O que o Gauss faz, na verdade, ele pega um pouco de geometria, né, para explicar o que é definido por meio do cálculo diferencial integral. Né? Isso aqui é uma comparação interessante aí por esses caminhos da ciência. Mas muito bem, então vamos lá. Tá? Então nós já falamos aqui dessa questão, e como é que fica então, Ale? Olha lá. O campo elétrico ele vai ser paralelo à superfície cilíndrica, e não existe fluxo de campo elétrico através dessas paredes. É aquilo que está aqui, ó. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, né, aqui, ó, nessa parede cilíndrica, não tem fluxo de campo elétrico. Não tem linhas de campo elétrico saindo. O fluxo de campo elétrico ele está restrito onde? Na área de cima e na área de baixo desse cilindro achatado. Tá bom? Beleza? Então, o que acontece aqui? Tá? Então, não tem fluxo de campo magnético, não tem contribuição para o fluxo total nas paredes curvas do cilindro. Então, olha lá. O fluxo de campo elétrico em cada base vai ser dado por quem? Vai ser dado pelo campo elétrico, tá? Que é constante, considerando aí essa distância, tá? Desse ponto da área, vezes, olha, mais uma vez, olha lá, o vetor normal vezes a área. Então, tem aqui, na verdade, o quê? É N vezes A. Tá vendo? Né? A área eu já tenho. Tá vendo? É a área da base desse cilindro achatado. Então, o que acontece aqui? Ó, eu tenho que o fluxo de campo elétrico total, então, ele vai ser igual a quanto? Né? Lá, ó, da primeira definição. Ó, ele vai ser 2 vezes N vezes A. Por que esse 2? Porque eu tenho contribuição para o fluxo na parte de cima e na parte de baixo desse cilindro achatado. Bom? Então, 2 vezes N vezes A. Tá? Então, isso aqui seria o fluxo total do campo elétrico. Agora, da lei de Gauss, o que eu tenho? Eu tenho que a carga líquida no interior da superfície cilíndrica, quem que é? É aquilo que a gente falou lá, ó. Vai ser sigma vezes essa área. Né? A carga que está dentro da superfície gaussiana cilíndrica. Então, o que eu tenho? Né? Da definição da lei de Gauss, o fluxo total de campo elétrico vai ser a carga dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Então, vai ser sigma vezes A dividido por ε0, 2.
Então, mais uma vez, o que a gente faz? A gente iguala 1 igual a 2, e aí eu vou ter o quê? Que 2 é N vezes A, é igual a quanto? Sigma sobre ε0. De forma que o campo elétrico gerado, tá? Lá, aqui no caso, gerado, tá? Por um plano infinito carregado, vai ser dado por quem? Vai ser dado por sigma dividido por 2 ε0. Sigma dividido por 2 ε0. Isso aqui num determinado ponto. Tá certo? Tranquilo? Tá? Considerando então essa distribuição. E se a gente for ver lá, na definição, na dedução que a gente fez lá atrás, a gente vai encontrar esse mesmo valor. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá? Então aqui o que é? É a definição da lei de Gauss. Tá? A lei de Gauss, então, ela na verdade ela é uma forma da gente poder calcular o campo elétrico a partir da geometria, né, da simetria geométrica de superfícies gaussianas. Tá? Então nós temos lá, para uma carga pontual, a superfície gaussiana é uma esfera. Para uma carga, uma distribuição linear de carga, a superfície gaussiana é um cilindro, assim como também para um plano infinito carregado, tá? Com uma carga elétrica. Tá bom?